A todos e que Deus possa nos abençoar de uma maneira especial. Quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele possa abrir os nossos olhos do entendimento. Vamos falar um pouquinho com Deus, vamos agradecer a Ele por esse tempo e também por esse momento. É com gratidão, Deus, que chegamos a Ti. Nós louvamos o Teu nome. Engrandecemos ao Senhor neste momento e nos colocamos à disposição do Senhor, para que a sua palavra seja ministrada com maestria e, acima de tudo, que os seus planos e projetos no nosso meio sejam realizados. Nós decretamos um momento de bênçãos em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Então, irmão, para quem não me conhece ainda, meu nome é Hinaldo e já pastoreio há 21 anos, eu e a pastora Elda, nós estamos levando a palavra de Deus, instruindo vidas ao conhecimento da verdade. É uma missão que Deus nos deu para a glória do Senhor Jesus, né? E Deus tem falado muito através desse tema. O apóstolo abordou e nós temos, assim, aprendido muito e queremos passar um pouco do aprendizado a qual nós temos recebido da parte de Deus. Quando nós falamos de maldição, a primeira ideia que vem na mente é algo que vem da parte de Deus, como muitos imaginam. Falou maldição? Não. É o inimigo que atua, que age. Mas hoje nós temos aprendido assim que o próprio Deus, o próprio nosso Criador, ele se refere através da sua palavra dizendo que todo aquele que não obedece às suas leis, no livro de Deuteronômio 28:15, havia uma ordenança que aquele que não obedecesse à palavra de Deus estaria debaixo de maldições. Mas o importante para todos nós é discernir esta palavra maldição. É uma palavra que não é muito aceita no nosso meio cristão. É uma palavra que ela não é, vamos dizer assim, aceitável, até porque ela não traz coisas benéficas para nossas vidas. Mas Deus, ele é enfático. Ele nos manda escolher a bênção ou a maldição. Isso depende de cada um de nós. Eu estava observando essa palavra maldição, ela tem vários significados, e teve um que me chamou a atenção, que é arar. E o significado é prender por encantamento. Também tem como significado cercar com obstáculos. E um terceiro exemplo é deixar sem forças para resistir. Então, se nós observarmos, olha o conceito da palavra maldição. Então, tem muitas pessoas que elas estão presas por maldições. Vamos dar um exemplo aqui como a maldição hereditária. Eu vou falar de mim um pouco. Eu vim de uma família em que a minha mãe, ela era uma prostituta. Se é que é a palavra que eu posso dizer. Ela tinha um prostíbulo e o meu pai, ele é um policial já na reserva e gostava muito desses ambientes. E conheceu ela. E que nesse ambiente ele gerou filhos com a minha mãe. Ele gerou a mim e mais 2 filhos. Minha mãe já tinha uma outra filha com outro rapaz. E eles
constituir essa família, minha mãe sai desse ambiente, vem morar dentro de casa. Até aí tudo bem, irmãos. Até o ciclo da maldição começar a atuar nas nossas vidas. Eu tenho a minha irmã mais velha, ela até hoje, ela se envolveu com um rapaz casado, e desse relacionamento, o casamento do rapaz foi desfeito, foi destruído, e ela vive com esse cidadão até hoje. E há muito tempo eu me perguntava quais eram os motivos que essa minha irmã mais velha, por parte de mãe, ela só se envolvia com homens casados. Quantas vezes não foi preciso eu brigar, eu digo brigar mesmo, chegar a ponto de sair mesmo na mão com homens que ela levava para a porta da nossa casa, homens casados, e se envolvia com eles. Mas como nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, e o próprio Deus ele diz que o povo sofre porque falta o conhecimento, eu não tinha noção de que o problema que acontecia com a minha irmã era hereditário. Nós sabemos que existem maldições hereditárias. Não tinha noção alguma do que a minha própria família ela era vítima dessa situação. É como eu falei no início, a maldição é uma prisão. E a minha irmã até hoje, ela vive nesta prisão. Deus ele é generoso, Deus é bom com muitos de nós. E ele dá a opção de nós vivermos na bênção ou na maldição, na prisão, de ficarmos aprisionados por muitos e muitos anos. Somente quando alguém conhece a Deus, o importante é isso. Além de conhecer a Deus, a pessoa que conhece a Deus, ele tem que desejar sair dessas cadeias de prisões. Nem todos aqueles que conhecem a Cristo, eles conseguem se libertar destas prisões. É necessário um trabalho de conscientização, de orientações, de ensinamentos. Com qual objetivo? De quebrar essas cadeias, de eliminar esses cativeiros que muitas, mas são muitas pessoas, aqui na cidade de Salvador e na Bahia, por onde nós já passamos, mas já vimos muitas vidas, muitas pessoas realmente vivendo em cativeiros, que se nós olharmos só Deus para poder libertar, para tirar estas vidas das situações. Mas a questão da minha família não só foi a minha irmã. Tem também os demais da família. Com essa vida de prostituição do meu pai e a minha mãe, claro que tinha que respingar também nos filhos. Os problemas tinham que chegar também à próxima geração, que era os filhos dos meus pais. E todos os meus irmãos, nós nos casamos. Pelo menos eu digo assim, eu com a pastora Elda, nós já estamos juntos há 30 anos. Eu digo a você, estamos juntos até hoje porque o Senhor nos guarda com as suas bênçãos. Porque são 21 anos de papel e mais uns 9 anos juntos no erro, né? Como nós vivíamos antes. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, me guardou. Ele foi muito generoso. Mas os meus irmãos, eles foram vítimas da prisão que os meus pais, até mesmo sem ter entendimento algum, porque nós somos vítimas
O interessante é entender que quem está em prisões de maldições, eles são vítimas de tudo o que acontece. Eu não culpo os meus pais 100% dos erros que aconteceram na minha família, na vida dos meus irmãos e na minha vida. Todavia, eu sei que, por não conhecer a palavra de Deus, nós temos uma parcela, e uma parcela muito grande de culpa, ainda mais com os fragmentos que vêm. E por não saber que a maldição hereditária, essa que vem de pais, de avós, de bisavós, um dia a conta vai chegar na vida dos netos, dos bisnetos. Eu venho de avós do meu pai que são idólatras, bastante. A idolatria aqui no Nordeste, ela é muito grande. Se tem um povo que tem fé, é o povo nordestino. Só para vocês terem uma noção, o povo nordestino, eles andam em pau de arara, não sei se o pessoal aí conhece o que é um pau de arara. Os nordestinos, eles sobem um caminhão e eles viajam dias até determinados lugares para poder cultuar imagem de escultura. Não tem como não dizer assim, esse povo nordestino é um povo assim de garra, de firmeza, é um povo de fé. Eles plantam sem saber o que amanhã os seus filhos irão colher. E nós temos que aprender que muitas vezes o que nós vivenciamos hoje, com a idade que temos, é uma parcela daquilo que os nossos pais, sem entendimento e sem conhecimento e na cegueira espiritual, eles plantaram e hoje nós estamos colhendo. No casamento dos meus irmãos, nós somos em 3, eu e mais 2. Uma irmã, a minha segunda irmã, no caso eu tenho uma irmã, que é minha irmã por parte de pai, essa que vive com um rapaz casado. A segunda irmã, ela casa, é minha irmã legítima, mas o casamento não consegue engrenar, porque tem algum respingo de prostituição no meio, e ela casa com um cidadão também problemático e dissolve com rapidez o relacionamento dela. O meu irmão mais novo, ele também casa, mas a esposa dele se envolve com outro rapaz, o casamento é desfeito. E o que acontece? Hoje ele vive com uma mulher, ele vive com outra. E olha, digo de passagem, no início do relacionamento eles estavam na igreja. Mas o fragmento do que os meus pais deixaram na minha família foi avassalador de problemas. Essa maldição, ela impregna de tal modo, por mais que nós oramos, clamamos a Deus, fazemos renúncias uma atrás da outra, nos limpando, nos esforçando a cada dia para dizer, não, eu não permito que nada que seja dos meus pais permaneçam ainda a fragmentar a minha vida. A luta é constante. Eu imagino se, para mim, a luta é constante, imagine para os meus irmãos e outras pessoas que desconhecem ou que conhecem a palavra de Deus, mas não têm esse tipo de orientação ou de ensinamentos. Então, o campo da maldição, ele é vasto. Existe outro tipo de maldição que ela impregna na pessoa através de palavras. E é interessante que tem pessoas que têm a facilidade de absorver essas palavras, que a pessoa não vai conseguir nada, que ele é a ovelha negra da família, que essa pessoa vai trabalhar, mas nunca vai conseguir nada. Nós, muitas vezes, atendemos pessoas que algo foi falado
há muitos anos, e até mesmo pessoas que já até faleceram, que comentava, que falava, que até xingava, e disse, olha, aquelas palavras até hoje estão dentro de mim. Como eu falei, a palavra maldição, ela é uma prisão. Ela é uma prisão por encantamento. As palavras, elas encantam as pessoas a ponto delas não enxergarem o melhor que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes o cristão, ele não consegue absorver aquela palavra que Deus diz, que ele é mais do que vencedor, que ele pode todas as coisas naquele que ele fortalece. Aquele cristão, ele não consegue absorver o melhor da terra que Deus até já liberou para ele. E por muitos anos, eu dentro da igreja, eu fiz parte de um ministério chamado Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu ministrei naquele ministério por 18 anos. Eu orava, eu via demônios se manifestarem, eu via pessoas sendo curadas, mas eu vivia uma vida totalmente amaldiçoada, presa. Quando eu quero me referir a amaldiçoado, eu estou dizendo eu vivia em prisões. Mas eram prisões mesmo. E eu me perguntava e dizia assim, Deus, eu oro, eu ministro a palavra, eu invoco o poder do Senhor, vejo Deus operar. E por que a minha vida é desse jeito? Porque as coisas para mim são desta maneira. Porque se eu sirvo ao Senhor, porque a vida do cristão, que a tua palavra diz que é uma vida de abundância, ela não acontece na minha vida. É porque eu não sabia que mesmo sendo um pastor de muitos anos, eu ainda estava naquelas prisões. Então, qual é o problema, pastor? Qual é o problema? Era que, logo depois que a minha mãe ela faleceu, o meu pai, depois de uns anos, conheceu uma senhora e ele se envolveu e foi morar com ela. E nesse morar com ela, ele foi embora e deixou os filhos, ele abandonou os filhos. E eu senti rejeitado. Olha a prisão, olha a maldição da rejeição. E eu me enclausurei nesse mundo, dizendo que meu pai me deixou, meu pai me abandonou, a mim e os meus irmãos. E eu vivi durante muitos anos, mas não foi nem 10, nem 15. Foi muitos anos da minha vida aprisionado. Eu não tinha contato com o meu pai, não falava com ele, nem tinha interesse. E olha que eu era um pregador da palavra, que pregava amor, que pregava perdão, que pregava salvação. Mas com tudo isso bonito que eu ensinava, eu tinha que consertar alguns erros que lá atrás tinham sido praticados. Mas o orgulho não deixava. Olha outra maldição que muitos de nós carregamos. O orgulho. O orgulho nos aprisiona. O orgulho, ele simplesmente não permite que nós alcancemos as bênçãos que Deus tem para nós. E eu me perguntava e dizia, foi ele que foi embora. Foi ele que abandonou a mim e os meus irmãos. Então, não tem um problema nenhum com ele. É ele que tem que vir. É ele que tem que me procurar. É ele que tem que acertar os erros que ele cometeu. Mas meu pai não conhecia a Deus. Eu sim conhecia. Mas não conhecia essa parte da libertação. Eu não conhecia essa parte que era eu que tinha que dar o primeiro passo para sair destas prisões. Eu digo a você que muitos anos se passaram. Depois que ele foi embora, não tive contato mais com ele. Os meus irmãos também não tiveram contato com ele. Até que um dia eu tive a visitação
de um Deus a qual eu sirvo, que é todo-poderoso, quando eu comecei a buscar entendimento. Nós saímos da Bahia para ir a São Paulo e fizemos escola com Deus a Etiópia. Sentamos, aprendemos um pouco, passamos pelo processo de libertação e com isso nossos olhos do entendimento foram abertos. Eu já citei aqui Oséias 4:6, quando a Bíblia diz que o povo, e essa palavra é diretamente para quem serve a Deus, o povo sofre por falta do conhecimento. E eu achava que libertação era pôr as mãos na cabeça de quem estava necessitando, aquele espírito imundo ele manifestava, e aí mandávamos embora em nome de Jesus. Pronto, fulano está liberto. Mas não era uma libertação 100% genuína. Eu fui atrás desta libertação. Eu corri atrás quando eu vi a minha necessidade, que eu precisava de uma mudança, porque o que adiantaria ser um pregador e ter mais de 10 anos sem falar com o Pai, achando que ele era o errado. Eu tinha Deus, eu dizia, eu tenho Deus, eu não tenho mágoa. Como é que não tinha mágoa se eu tenho um Pai que de modo algum eu tinha contato com ele, se nem ligava para ele, nem tampouco queria saber como é que estava a situação de vida. Não, para mim eu não tinha mais pai. Os meus irmãos, os 3 irmãos, a minha irmã, essa irmã e o meu irmão são 3, comigo 4, nenhum deles falam com meu pai. Até hoje, eu tenho um irmão que ele tem aproximadamente quase 30 anos que não vê o meu pai. Isso por motivo do que aconteceu lá atrás, quando ele pegou, se envolveu com essa senhora que hoje é a esposa dele e saiu de casa e foi embora. E agora imagine, nós éramos assim crianças ainda. Nós não tínhamos como nos sustentar, nenhum dos filhos trabalhava. E ele foi embora. A mágoa, o ódio, a raiva, o rancor dos meus irmãos se multiplicaram de tal modo que hoje eu tento uma aproximação, eu tento trazê-los para próximo do Pai, eu tento fazer com que esse encontro, essa reconciliação, hoje meu pai tem 81 anos de idade, ele está aberto para diálogo, ele se arrepende de tudo que fez, ele se arrepende das atitudes que ele tomou, todavia o orgulho, como eu falei, o orgulho é uma prisão. Esse orgulho que está dentro do coração dos meus irmãos afastam totalmente essa proximidade do nosso Pai com os meus irmãos. Mas eu falando a vocês, eu pregava o Evangelho, expulsava demônios. Quantas pessoas Deus não usou a mim e a pastora Elda para nós libertar, para curar pessoas que vinham dar testemunhos. E eu dizia, Deus, porque a minha vida é assim. Como eu disse a você, um dia Deus se revelou para mim. E Deus perguntou quando era que eu iria me consertar com meu pai. E ele citou aquele versículo de Efésios 6, que é necessário honrar pai e mãe, para que eu pudesse ter dias de vida acrescentados e outra coisa, e que tudo que eu fizesse pudesse prosperar. E Deus falou, você tem 2 opções. Você quebrar o seu orgulho, sair dessa prisão do orgulho e ir até o seu pai e pedir perdão. Você vai pedir perdão pelos anos que você se afastou dele. Você vai pedir perdão por ter sido um filho ausente na vida dele e vai esquecer de tudo e todo o passado que ocorreu entre vocês. E Deus falou,
Os seus filhos só vão despontar em bênçãos quando você sair desta prisão. Se você permanecer nesta prisão, nesta maldição, os seus filhos vão colher dos frutos de maldições que você hoje está gerando. Então, amigo, eu tive que tomar uma decisão. Foi difícil. Aparentemente, assim, o meu coração, quando Deus falou, ele queimou de desejo. E eu disse, eu vou lá, eu vou conversar com ele, eu vou me acertar. Mas eu digo uma coisa para você, não é fácil. Porque o orgulho, que é uma raiz que habita no coração de muitas pessoas, ela impede isso. A minha esposa, ela foi assim uma desbravadora para que essa chave ela se abrisse. Ela dizia, vamos lá que dia? Tal dia nós vamos lá ver o seu pai. E eu dizia, se não fosse a minha esposa, eu não ia espontaneamente. Marcou a data. Vamos lá ver o nosso pai. Que mais de 10 anos que eu não via ele. Não sabia como estava de saúde, não sabia. Meu pai também, orgulhoso como ele é. Eu disse, ele não vai nem me receber, não vai nem me aceitar. Nem tão pouco ele vai ouvir algo que eu tenho para falar para ele. Mas vamos lá. Eu tenho que ir lá. Deus falou que eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me acertar porque eu quero ver os meus filhos. A minha decisão vai fazer com que a chave ela se abra de bênção para os meus filhos e os meus netos. Então, eu vou por eles. Eu estou decidido a ir por eles. E fui. Ao chegar, se aproximou perto da casa dele, eu parei o carro e ele estava na porta, sentado embaixo de uma árvore. Eu parei e deu vontade de voltar. De simplesmente não ir até a ele. Mas eu disse, eu vou falar com ele. Me aproximei, ele olhou para mim, eu comecei a conversar com ele, disse, meu pai, eu vim conversar com o Senhor. Eu preciso conversar com o Senhor hoje. E nós sentamos como dois homens. Algo que eu nunca tive na minha vida foi uma conversa assim, olho com olho com ele. Nunca existiu uma conversa de pai e filho. Tudo aquilo que eu carregava, todos os meus sentimentos, todos os desejos que estavam dentro de mim em relação a ele, aquilo que eu sempre tive vontade de falar, de dizer assim, meu pai, deixa eu te dar um abraço, eu nunca abracei o meu pai, eu nunca tinha abraçado ele, eu nunca tinha beijado o meu pai, eu nunca tinha dito assim, meu pai, eu amo o Senhor. Porque o orgulho não deixava, porque as mágoas não deixavam, porque os ressentimentos que eu guardei durante anos da minha vida me afastaram da única pessoa que Deus tinha deixado na terra, que é o meu pai. E aí, quando eu sentei, que eu conversei com ele, eu comecei a ver as cadeias das prisões, as maldições, elas sendo abertas. E à medida que eu falava, era como um rio de águas jorrando, um rio de água de perdão, um rio de água de amor, um rio de água de sentimentos. Na hora deu vontade de chorar, mas eu disse, não vou chorar na frente dele, não. Mas o que eu tenho que falar para ele, eu vou falar. E eu disse assim, pai, olha, eu sempre tive vontade de falar uma palavra para o Senhor e nunca tive coragem. Ele disse, pode falar. Eu disse, eu amo o Senhor, meu pai. Eu posso te dar um abraço e posso te dar um beijo. E naquele dia, irmãos, eu abracei ele como o maior presente da minha vida. Naquele dia eu vi as cadeias do meu orgulho caírem por terra. Naquele dia eu vi as maldições que foram plantadas e geradas durante anos na minha vida. Mais de 40 anos. O que é viver 40 anos preso na mágoa, no orgulho, na maldição? Deus ele falou para mim, você escolhe, cara, você escolhe ou a bênção ou você escolhe a maldição, é você que vai escolher.
Se você quiser continuar pregando a minha palavra, magoado com teu pai, você vai continuar, mas eu não sei se os teus filhos vão ser abençoados como eu quero abençoar eles. O futuro da sua geração depende de uma atitude que você tomar. Se você quebrar essas cadeias, se você romper esses sentimentos, tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Abracei o meu velho, pedi perdão a ele, e eu disse uma coisa para ele, disse: meu pai, o senhor sempre foi um paizão para mim, o senhor sempre foi um cara assim que eu me espelho no Senhor, mas em tudo faltou uma coisa do Senhor para comigo e meus irmãos. E ele disse assim: amor, Hinaldo. Eu faltei dar amor para você. Eu dava vestes, eu dava roupa, eu dava guarida, mas atenção e amor eu nunca dei a vocês. Eu sei que eu falhei nisso. E nessa falta de amor, nessa falta de atenção, foi que surgiu as prisões na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então essa prisão é como encantamento. Como eu falei no início, essa palavra maldição é prender por encantamento. É simplesmente cercar. É como o diabo, ele cerca a pessoa, irmãos, com obstáculos, de modo que você não consegue sair dessa prisão de encantamento. E somente o poder de Deus. Somente quando eu liberei o perdão, quando eu tomei uma decisão e disse: olha, eu quero sair desse cativeiro. Eu quero mudar. Eu não quero apenas pregar um evangelho aonde eu mesmo não estou liberto. Então a minha questão é: quantas pessoas, quantos cristãos que são pessoas de Deus, eles estão dentro de uma igreja, até mesmo estendendo as mãos e liberando supostas bênçãos para outras pessoas, até pregadores da palavra de Deus. Alguém que ministra o evangelho e que precisa voltar um pouco, ele precisa fazer o caminho de volta, consertar alguns erros que lá atrás ele cometeu, para que ele possa avançar para os objetivos que Deus almeja e deseja para ele. Então a nossa vida, ela simplesmente é uma vida de propósito. Eu tenho que desejar isso. Eu tenho que almejar essa mudança. E eu digo a vocês hoje, para me finalizar, depois que eu tomei essa decisão, eu vi Deus agir na minha vida. Hoje, eu tenho um amigo, meu pai é meu amigão. Isso tem 2 anos aproximadamente, 2 anos e pouco, que eu comecei a me aproximar dele. Hoje eu vou para a casa dele. Hoje eu consigo levar a minha família, levar os meus filhos, a minha esposa. Quando eu posso dormir lá, nós dormimos, nós brincamos, nós contamos um pouco das histórias do passado, nós rimos. Hoje eu me sinto um cara diferente, eu me sinto um ser humano diferente. Hoje eu me sinto que um dever cumprido, o perdão. Não tem algo mais importante do que você refazer o seu passado, olhar para trás. É tudo aquilo que o apóstolo Éder tem nos ensinado. É tudo aquilo que quem realmente está ouvindo e tem levado a sério. Não é simplesmente ouvir, mas é ouvir e levar a sério. Quando as palavras ela toca em nós como se fosse uma espada de 2 gumes, e Deus está dizendo: é preciso mudança, é preciso transformação. E eu optei para isso. Digo para você: olha, a minha vida ela mudou. A vida com meus filhos
também mudou, e eu acredito, eu tenho orado a Deus dizendo, Senhor, eu liberei perdão, eu apostei e acreditei que uma decisão sábia minha vai fazer os meus filhos romperem em bênçãos. Então, somente Deus poderia mudar o meu pensamento. Porque a pastora Elda, por muitas vezes, falou, vamos lá ver o seu pai, vamos lá acertar as coisas com ele, você precisa conversar com ele. Irmãos, eu digo a você, se você não tiver uma mulher sábia do seu lado, se você não tiver uma mulher que realmente ela seja uma guerreira, uma companheira, uma pessoa de Deus ao seu lado, o que acontece? Às vezes você toma decisões precipitadas. E minha esposa foi uma das mais incentivadoras para uma decisão sábia que eu deveria tomar. E hoje eu estou desfrutando. Eu louvo a Deus. Eu saí dessa prisão que começou quando meu pai e a minha mãe, eles eram bastante jovens e se envolveram na fornicação, dentro de um prostíbulo, e que isso gerou filhos, e que gerou cadeias, e que essas cadeias se multiplicaram, e que até hoje tem irmãos que ainda estão presos, depois de 30 anos. Pela misericórdia, eu me libertei delas, e hoje eu me esforço dizendo, meus irmãos, nós temos que ir lá, vamos nos consertar com o nosso pai, vamos deixar o passado para trás, vamos nos abraçar, vamos nos unir como família. Eu acredito e peço oração de vocês, para que eu possa dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, esse é o grande feito para aquilo que Deus ele almeja dentro da minha casa e também no meio dos meus familiares. Então, isso é um pouco da minha história, e falando de quebra de maldições, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer ao apóstolo Éder, e louvar o Senhor pela amizade de todos os irmãos, e agradeço ao Senhor porque nós estamos unidos nesta fé, aprendendo cada dia mais e com o objetivo de ensinar a quem necessita e quem precisa também de muitas bênçãos do Senhor. Apóstolo Éder, agradeço ao Senhor, que Deus te abençoe. Eu sou um admirador do Senhor, entendeu? Falo assim de todo o coração. A minha casa hoje aprendeu a admirar o Senhor. Dentro do nosso lar, o Senhor 24 horas está presente. Nós estamos sempre ouvindo o Senhor, estamos sempre assistindo as suas mensagens. Para onde o Senhor anda, nós estamos seguindo o Senhor também. E eu agradeço a Deus por conhecer o Senhor, por conhecer esse ministério e por estar nos ensinando. Eu creio que a recompensa não vai ser nós que vamos dar. E acredito que não é só eu que estou sendo abençoado. Tem muita gente sendo abençoada, tem muitas famílias sendo abençoadas. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Nós oramos, intercedemos. Eu tenho certeza que o que o Senhor está fazendo por nós, somente o Papai do Céu é quem vai recompensar o Senhor. Muito obrigado pela sua oportunidade. Amém, querido. Eu que agradeço pela liberação dessas palavras, porque eu acho tão lindo quando a palavra vem de dentro e realmente é repleta de testemunhos, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem realizado. E cada palavra lançada aqui, ela alcança corações, ela alcança situações que faz com que muitos sejam curados. Então, eu agradeço a Deus, obrigado pelo carinho que vocês têm nos dado, obrigado realmente por aquilo que vocês têm sido no reino. A minha grande alegria é ver vocês despontando, ver vocês crescendo e como vocês têm avançado, né? A gente acompanha também um pouco o movimento de todo mundo. Vocês têm sido bênção. Então, que o Eterno abençoe ricamente. Obrigado por essa palavra potente, precisa. Eu sei que muitas pessoas estão recebendo isso daí. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Amém. Um shalom baiano para o Senhor e para todos que estão nos assistindo. Obrigadão. Amém. E um shalom boliviano hoje para todo mundo. Deus abençoe, querido. Obrigado. Um grande abraço. Gente, Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos. Pegue essas palavras. Aqueles que têm coisas para consertarem, consertem e consertem a próxima geração. Isso é muito importante. As nossas atitudes
influenciam nas próximas gerações. Deus abençoe. Amém.